Fala aí, Hunters, beleza? Aqui quem está falando é Diamond Cush X, trazendo análise de Mega Man X Innocent Impulse. Pois este foi o jogo da enquete que teve mais votação. Conheci esse jogo alguns meses atrás, baixei a demo e a adorei. Os desenvolvedores são Soldering, Team Voctor, Kennen e TGCF. O jogo apresenta uma história original não canônica baseada nos eventos após Mega Man X4 e antes de Mega Man X5. Ele tem gráficos no estilo 8 bits aprimorados como os jogos de Mega Man Extreme, com várias melhorias visuais. E põe melhoria nisso, eu amo gráficos 8 bits aprimorados, é muito épico. Daimon, é um Metroidvania? Não exatamente. A progressão do jogo não está vinculada à aquisição de novas habilidades, mas possui um mundo aberto em que o jogador pode explorar livremente. O jogo é igual aos jogos X clássicos. Derrote 8 chefes e então você terá acesso aos estágios finais. Então teremos um mundo aberto para explorar? Será igual ao Corp-T? Só de pensar nisso eu fico ansioso. A história envolve as consequências da Guerra Repliforce após X4, com a crescente desconfiança pública dos Maverick Hunters por causa desse incidente. É possível jogar com Zero? Sim, Zero é jogável com seu Z-Saber, até mesmo com seu Z-Buster. Z-Buster vocês amam, não é mesmo? Eu curto ele também. E quanto a Axel? Ou Vile? Ou Dynamo? Posso jogar com Alia? Essa vocês nunca deixam de perguntar em qualquer fangame, é incrível! Mas segundo os desenvolvedores, sem promessas sobre quaisquer personagens jogáveis adicionais, exceto por Axel, que pode ser jogado após o jogo, mas não tem história ou cutscenes. Seria como se fosse um tipo de DLC, digamos assim, um game mais. Na demo, reparei que há uma sala que parece holográfica. Vai ver o Mega Man entrou na Windside do Kid Chameleon? Piadas à parte. É uma sala na Hunter Base que permite que você jogue simulações de estágios antigos de jogos X anteriores. É totalmente opcional e pode permitir que você desbloqueie armas e armaduras para usar no jogo principal. Está explicado porque começamos na indústria do Spark Mandrill. É possível jogar no celular? Outra pergunta que vocês não cansam. Segundo os desenvolvedores, será um jogo de PC executável. Ports para outras plataformas são possíveis e serão consideradas no futuro se eles conseguirem um hardware para testá-las. O jogo terá opções de idiomas inglês e espanhol em primeiro lugar. Se eles receberem ajuda com a tradução, considerarão idiomas adicionais como português, francês, japonês e entre outros. E se você é um ilustrador, compositor musical ou artista de pixel e deseja ajudar, tem sim como contribuir com o jogo. Envie um DM para Tio Voctor no Twitter ou o Tio Voctor lá no Discord com os exemplos de seu trabalho. Demo? Já imaginava que vocês iriam perguntar. Sim, ela está disponível e deixarei o link na descrição. Esta demo é uma versão na qual eles estavam trabalhando durante as transmissões. Agora, na demo tem uma sala de menu funcional, um novo sistema de diálogo e a capacidade de jogar com Zero. Dessa eu não sabia. Mas para jogar com Zero basta pressionar 1 em qualquer estágio e você trocará de personagem. E gente, é novamente apenas uma demonstração técnica. As demos futuras terão mais conteúdo, mais fases para jogar e menos bugs, então sejam pacientes enquanto a equipe trabalha. Sobre as armas, acho que talvez seja como o Corp-T, que tem a maioria do X1 ao X3. Mesmo que ainda não tenha os sprites da armadura, as habilidades da Force Armor foram adicionadas ao jogo. Épico! X pode pairar no ar, obter 50% de redução de consumo de munição de arma e pode usar a nova Strike Giga Attack e obter a Force Armor Stock Shot, que pode ser carregada ainda mais para fundir as 4 armas para se tornarem Plasma Shot, ambos os tiros ao mesmo tempo.
Hashtag apelação. E pelo que parece, eles fazem live também nas sextas-feiras. Se não me falha a memória, acho que até agora ele só fez uma mesmo. Uma coisa que achei interessante, o Voctor fez um bom progresso no sprite do Blizzard Buffalo. Havia caranguejos e finalmente o Soldrin conseguiu adicionar uma armadura adequada com todos os seus níveis de carga. Como um lembrete rápido, Rising Fire Ryukenjin por procuração é uma arma da sala de RV que eu havia dito, e só será obtida após derrotar Magma Dragon, no modo de sala RV. Achei muito bacana ter o Magma Dragon nesta sala, assim como tem de Legacy Boss do Corrupted. Falando em Magma Dragon, sobre os chefes do game ainda não se sabe como será. Até o momento, Soldrin apenas mostrou a sombra de 2 Mavericks misteriosos e disse: "Estamos trabalhando em algo para mostrar, espero que esteja pronto em breve. Muitas ideias divertidas de pessoas incríveis. Coisa interessante vem aí, vai ser da hora." Soldrin também tem testado outros tipos de paletas de cores, como por exemplo a do Game Boy. Com essa textura, seria um remake do Extreme? Talvez? Zoeira, tem gente que gosta dessa cor para relembrar os velhos tempos do Game Boy. Talvez terá a opção de escolher paleta de preferência do jogador, assim penso eu. E teremos a estátua de um grande herói que estará fora da base Hunter, para honrar os sacrifícios necessários e para a paz e dignidade. Rainbike Dude merece. Voctor tem trabalhado em Bomberconger e também outros Mavericks antigos da franquia. Não se sabe se terá todos, creio que a equipe selecionou só alguns para a sala de RV. Eu adorei esse design da cápsula de armaduras do Dr. Light, épica demais. Só gostaria de dizer que Soldrin e sua equipe estão de parabéns e que o jogo tem futuro e vai longe assim como Corrupted. Galera, é apenas essas informações que tenho até o momento. E vocês, o que acham? Deixe seu comentário, se inscreva, deixarei o link do servidor deles para quem manjar de sprites, músicas e ajudar a equipe. E também acompanhar o projeto. E também o link da demo deixarei na descrição. Peço desculpas pela demora de postagens, pois no meu serviço tem semana que fico sem folga. Mas fiquem tranquilos que vídeos vocês terão sempre. Sobre o Corrupted, resta mais 2 lives para eu trazer vídeo novo a vocês, cheio de novidade boa. E estarei fazendo essas enquetes com jogos para que vocês votem no jogo que preferem que eu faça análise. É isso aí, galera, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e fui!